Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é o canal Ei Bardo. Estou fazendo um novo vídeo de recebidos aqui, uma coleção que eu já estou compartilhando com vocês desde a primeira edição que eu adquiri. E como de praxe, então, estou trazendo para vocês a nova edição recebida hoje. Comprei na pré-venda, quero abrir então, estou tão curioso quanto vocês para ver este item. Bora lá? Vou aqui com minha tesoura e cortar com muito cuidado. Caixa vazia, hoje não mandaram um monte de papel pardo aqui dentro para segurar o item, mas estou aqui com o item em mãos e ele é nada mais nada menos do que Conan, o Cimério, a edição definitiva, número 3, coleção criada pela Glénat, a editora francesa que está relançando diversos contos do Conan e que está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. Esse aqui, como dito, então, é a terceira edição. Já fiz o unboxing da edição 1 e 2. Vou deixar no card aqui em algum dos lados para que vocês possam ver. E bora então ver o que veio nesta edição belíssima. Antes, eu vou aproveitar esses momentos iniciais do vídeo e contextualizar vocês do que é este projeto. A Glénat é uma editora francesa que tem lançado itens muito legais, com qualidade acima da média no mercado europeu. Sem falar também o tamanho, né? Esse encadernado aqui é gigantesco. Nós vamos ter artes belíssimas, gigantescas aqui em mãos. E as obras é nada mais nada menos do que os contos de Robert Edward Howard, em que eles estão distribuindo para novos roteiristas que estão reescrevendo e artistas que estão desenhando cada um com o seu estilo, o que é muito legal e traz, né, um ponto de vista completamente diferente daqueles vistos em histórias mais tradicionais do Conan, como Conan Saga, Espada Selvagem, Conan Rei, Conan e etc., onde a gente tinha praticamente sempre o mesmo roteirista, ou praticamente as mesmas duplas de roteiristas e os mesmos artistas. Não à toa, né, o Buscema ficou super famoso desenhando Conan, porque ele desenhou por anos a fio as sagas do Conan na Espada Selvagem. Na primeira edição, esta aqui então, vieram 4 histórias fechadas. A Rainha da Costa Negra, o Colosso Negro, Além do Rio Negro e a Filha do Gigante de Gelo. Aqui as capas. Na segunda edição foram feitas A Cidade Escarlate, Sombras de Ferro ao Luar, Pregos Vermelhos e As Negras Noites de Zambola. Aqui as capas. E nessa terceira edição, com um pequeno ajuste, que eu já vou comentar para vocês, vieram as histórias Os Profetas do Círculo Negro, Inimigos em Casa e O Deus na Urna. Sim, nessa edição vem 3 histórias, por uma questão até de datas em que estão sendo feitas as histórias lá fora na Europa, e por causa disso alguns atrasos, né? Teoricamente seriam 4 edições com 4 histórias. Na Europa são feitas edições únicas, então cada uma dessas capas é um mini encadernado mais fino, que aqui está sendo lançado de 4 em 4, então veio atraso numa história, e a Pipoca e Nanquim decidiu então fazer esse ajuste. As 2 primeiras edições viriam com 4 histórias. Essa terceira aqui eles rearranjaram algumas ordens de histórias para ter 3, mas em compensação uma delas é uma história mais longa, que eu acho que é Os Profetas do Círculo Negro, talvez. E na quarta edição vai vir 3 histórias também, fechando 14 histórias, aí eu acho que vai vir mais algumas depois em outra edição, não sei exatamente, podemos pesquisar mais na frente. Dito isso, vamos então abrir essa edição e dar aquela folhada que a gente sempre dá para conhecer um pouco dos traços e das histórias que estão aqui dentro. Já de cara, levanto que a qualidade está igual às outras, em questão de capa dura, lombada. As lombadas, né, vão acabar tendo a mesma padronização, o que eu adoro, odeio lombadas diferentes. O padrão, né, eles escolheram uma capa entre as 3 para ser a capa do grande encadernado. Aqui atrás eles trazem as 3 capas das 3 histórias que estão vindo, então é possível ver cada uma das histórias. E bora pra tesourada. Estou com a minha edição aberta aqui. Vamos dar uma recapitulada então. Esta é a capa. Temos aqui esta belíssima imagem aqui do Conan enfrentando aquele monstro símio que eu não lembro o nome, mas que também ficou famoso por causa do segundo filme do Conan, onde ele enfrenta o Arnold Schwarzenegger naquela sala dos espelhos.
Temos o mesmo padrão aqui de títulos, baseado na obra de Robert E. Howard, Conan, o Cimério, edição definitiva volume 3, aqui o logo da Pipoca Nanquim. Temos a lombada aqui, edição 3, Conan, o Cimério, edição definitiva e o logo da Pipoca Nanquim. Aqui atrás nós temos então as 3 capas com títulos e os criadores, né, a roteirista e artista. E mais abaixo aqui, mais algumas assinaturas visuais e código de barras. Como todas as edições, nós temos o mapa aqui das terras iborianas, em francês, Cimérieux, Auchan, Ile de Gantnoy, e por aí vai, eu não sei se eu falei certo, mas temos este mapa na guarda, e na parte de trás também, na guarda de trás, o mesmo mapa é repetido. Folhando então, como o mesmo padrão de todas elas, nós vamos ter aqui mais uma página de capa aqui, trazendo informações dessa edição, traduzido por Fernando Paz. Temos a ficha bibliográfica, né, com todas as informações de produção do quadrinho. E o sumário. O sumário aqui nessa página, onde teremos os Profetas do Círculo Negro, página 6, Inimigos em Casa 69, O Deus na Urna 135 e Extras na 195. E aqui então a primeira história, temos aqui o Profeta do Círculo Negro, a capa grande aqui para que a gente possa ver. Eu achei muito legal essa capa, esse traço aqui, bonito pra caramba. Tá, não sei se não gostei mais do que a capa que eles usaram. Então o roteiro é de Sylvain Humberg, acho que é assim que fala o nome, e o artista é o Park Jae-kwang, que é um artista coreano. E quando eu soube disso, eu fiquei bastante ansioso e curioso para ver como é que seria o traço do Conan num estilo mais oriental, que vai para aquela linha mais no mangá. Eu não sei se o estilo de desenho coreano a gente chama de mangá, ou se vai ter um outro nome utilizado. Eu vou chamar aqui de mangá coreano, porque eu não sei mesmo. E estou gostando bastante do traço. Olha isso aqui, que demais. A colorização também está muito bonita. O traço aqui do Park parece assim que ele faz tudo aqui no lápis, porque tem as achuras, né? E algumas rabiscadas no traço, e depois é feita a pintura digital por cima. Então, dá uma olhada nisso aqui. Acho que até pelo estilo, né, do mangá, de repente nós vamos ter aqui algumas ilustrações bem épicas. Até pela forma como cria dinamismo, né, no mangá, e a questão do poder, da aura. Não é um traço assim tão realista quanto a gente vê em Conan. Então acho que isso pode dar até uma certa grandeza, né, na hora da narração das histórias. Olha que bonita aqui essa cidade aqui vista de cima. Ah, tô achando muito legal. Olha esse personagem aqui, o traço, né, que eu comentei, que a gente tem as achuras ainda, o rabiscado por trás da pintura, mas a coisa toda fica muito bonita, parece que se completa. Tem mais algumas páginas bem bonitas aqui. Olha só isso. Que demais. Parece umas ilustrações de jogo de RPG. Aqui o Conan Saint Seiya. Muito bacana mesmo. E essa história, Os Profetas do Círculo Negro, o conto é bem legal. É uma história cheia de traição, então. Eu acho bem interessante essa história e me parece que a questão visual dela tá acima da média aqui. Minhas expectativas estão sendo super realizadas vendo esse tipo de traço. Aqui, ó, o Conan. Ele até ficou com um traço mais jovial, né? Então, das duas, uma. Ou é o estilo desse Park aqui de desenhar os personagens, até porque o mangá eles acabam fazendo personagens que aparentam ser mais jovens, ou se passa no momento em que o Conan ainda é o Conan jovem, né? Longe de ser o Rei Conan. Olha esse vilão aqui, ó, metendo enforcamento. O traço desse vilão aqui também tá bem legal. Bem bandido mesmo, de estrada. Aqui nós vamos ter alguns magos, né? O Conan adora lutar com mago. Bruxaria rolando solta aqui, itens mágicos. Olha aqui que bacana. Uma criatura demônio aqui. E a próxima história aqui, Inimigos em Casa. Temos novamente, né, a abertura aqui com a capa.
Um traço bem legal também. O roteiro é de Patrick Luinet, ou Patrice Luinet, e a arte de Paolo Martinello. Outro ponto interessante quanto a esse projeto é que ainda não repetiu os artistas dos contos. Olha só que legal aqui, mais uma pintura de capa inteira. Olha essa visão aqui da cidade, vista por cima também. Esse traço aqui segue nessa linha mais os traços de quadrinhos, mas aí um pouco mais limpo, né? Eu não diria realista, né? Mas menos caricato, né? Como é o estilo ali do parque, do mangá coreano. Mas ainda assim, é como se fosse o mesmo processo de criação, né? Aquele desenho mais rachurado e depois a pintura digital. Olha só essa cena aqui. Decapitação, Conan Bravo. Olha só essas páginas. Olha como é bem detalhado aqui. Uma arte muito bonita mesmo. Tô gostando bastante também desse estilo aqui de traço apresentado nessa história, Inimigos em Casa. Não vou ficar falando da história, né? Porque vai que eu faço um spoiler. O pessoal aqui depois vai atrás pra ler. E eu já contei o que acontece, quem é o vilão, como é que termina. Então vou tentar dar umas passadas mais rápidas, até pra gente não ficar vislumbrando muito dos grandes acontecimentos. Quero mostrar um pouco mais as construções de página, das artes aqui, que eu tô achando muito bonito. E ó quem aparece aqui. O Homem Símio. Aqui, ó. A Schwarzenegger já deu uma surra nele. Aqui mais umas páginas bem bonitas. Eu também tô achando muito bonita a colorização. É uma pintura, eu não achei tão saturada, mas tem uma definição muito boa aqui de formas. Então é uma cor que vai mais, fica mais escuro, né, os quadrinhos, mas não indefinido, né, pelos corpos e pelas formas. Então aqui vai ter a pancadaria dos dois. Bastante batalha. E temos aqui então a terceira história, Deus na Urna, que aí o roteiro é de Doug Headline e a arte é de Manuel Vicello. E essa aqui é um estilo que lembra mais do Simon Bisley, do Slane, o Deus Guerreiro, que é um estilo de pintura e não assim apenas a ilustração. Então, como vocês podem ver, ó, lembra bastante, né, coisas mais antigas do Lobo, do Juice Dredd e do Slane, que eu já mostrei algumas vezes aqui, alguns outros quadrinhos desse personagem, né. Já é um estilo bem diferente dos outros dois que a gente viu nas histórias anteriores. As outras são muito mais para a linha, né, de HQ, o mangá e até o acadêmico. E aqui nós temos essa versão aqui com pintura. E parece que foi a pintura feita direto, né? Porque não tem, né, linhas de traçado. Bom, talvez pudesse ter a lápis e a tinta ficou por cima. Mas olha só aqui. Um rosto mais detalhado, então. Eu vou dizer que do meu gosto pessoal, eu não sei exatamente se eu gosto ou não desse estilo. Eu acho que varia muito também da história que está contando. Se eu acho que combina com a narrativa, né, com a dinâmica da história. Eu tô achando os desenhos bonitos, mas como vocês já me ouviram falar, o estilo de quadrinho que eu gosto é aquele que vai mais pra linha de HQ mesmo. Que nem a gente viu de repente nas duas edições aqui. E tinha o Colosso Negro na primeira edição. Esse aqui, as cores, né, se mantêm nos tons mais sépios. Mas eu tô achando legal também. Eu acho que é um tom, né, que leva assim para uma visão, para uma época mais fantasiosa, mais épica. Então, de repente, ele consiga criar um clima bem legal aqui nas histórias, até por essas decisões artísticas. Eu tenho outra edição que apresenta a história do Deus na Urna, e pelo que eu tô folhando aqui, as histórias estão
bem diferentes, né, em questão narrativa. Quando eu ler essa aqui, de repente eu comparo com a outra, a gente pode falar sobre isso futuramente. Mas a ideia desse projeto é justamente, né, apresentar contos de outros pontos de vista. E isso é legal, porque tu acaba tendo, de repente, duas histórias, né, os dois contos, mas com perspectivas tão diferentes que acabam se tornando histórias diferentes uma das outras. E tem um fechamento aqui bem bonito, aqui uma página final, uma pintura bacana. E vamos para os extras, né? Temos aqui a seção de extras. O editor, o Patrick Luinet. Olha que legal! O editor da Glénat que está organizando e está trabalhando nesse projeto é o Patrick Luinet. E ele também é o roteirista da segunda história desse quadrinho, que é o Inimigos em Casa. Então deve ser uma pessoa que tem conhecimento pra caramba do personagem e das histórias. Nos essas aqui nós temos então os comentários, né, do Patrick sobre o conto Os Profetas do Círculo Negro. Vamos ter aqui também alguns estudos do personagem, aqui capas da onde o personagem já participou de histórias. Olha só, aqui ó, alguns rascunhos que foram feitos para a história do Park, então o mangá coreano. Olha só que legal essa arte aqui. Eu nem vi se ela tem na história em quadrinhos, mas lembra um pouco do Vagabond, que é aquele mangá, né, com um estilo mais realista do que os mangás genéricos. E lembra bastante esse aqui, o Conan. Aí temos então o Inimigos em Casa, também um texto do Patrick Luinet, editor, né, e roteirista da história. A capa aqui antes de ter sido finalizada, super bonita também. E teremos também aqui alguma descrição de O Deus na Urna. Mas aqui a pintura mais realista, né, do mesmo artista, o Emanuel Civiello, sei lá como é que fala. E mais aqui uma pintura, então, fechando esta edição aqui, belíssima, de uma das melhores coleções que eu já botei as mãos de Conan. Pipoca Nanquim está fazendo um trabalho muito legal com Conan, e a gente tem um vislumbre disso, né? Não só aqui nessas edições do Conan no Cimério da Glénat, mas também nos contos que eles lançaram, né? Todos os contos lançados pelo Robert em edições belíssimas do Conan, lançaram também o Bram McMorrin e mais recentemente o Solomon Kane. Então, como um grande fã do Conan, eu só tenho a agradecer esse trabalho que eles têm feito. Aqui tá então os 3 itens que já saíram na coleção até o momento. Temos 3 edições com 11 histórias fechadas. É bacana também porque não existe uma ordem para te ler essas histórias do Conan. Por ser contos fechados, então tu pode ler qualquer uma em qualquer ordem. Esse é um traço legal, né, dos contos que o Robert escreveu. E claro, o talento dele de escrever também. Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para dar essa folhada nesse novo item aqui da coleção de Conan. Um personagem que eu gosto pra caramba. E que de uns tempos pra cá ele meio que ressuscitou na cultura pop, tendo novos lançamentos. Quero convidar vocês a assistir os outros vídeos que eu já fiz com os outros unboxings da coleção, não somente da coleção do Pipoca Nanquim, mas de outros itens também relacionados a Conan, que eu vou ter aqui no canal. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente alguns itens da minha coleção. E também quero convidar vocês a conhecer as playlists do canal, que são criadas com músicas citadas nos nossos vídeos. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado novamente a todos e um grande abraço aqui do Eibardo.